apresentar agora. Isso. Compartilhar. Então, vamos aqui, né? Então, isso aqui é um textinho pequeno aqui, é isso que eu já falei agora, né? Na bacia do Mediterrâneo, a gente tem o trigo, no Oriente e Índia e China, o arroz, né? Então, as civilizações da Mesopotâmia e do Egito, né? Que foram que deram origem às civilizações do Ocidente e do Oriente Médio, né? Quanto lá, as civilizações indo-chinesas que deram as civilizações do Oriente, né? Coreia, Japão, Tailândia, etc. Aí a gente tem aqui no Renascimento, o Renascimento são esses dois séculos, XV e XVI, né? Ou seja, o Renascimento é o fim do Gótico, começa no fim do Gótico, lá pelo século XV, né? O auge é exatamente no começo do século XVI, é a Alta Renascença, né? E o desenvolvimento vai até o final do século XVI, a arte muda um pouco, avança, né? E aí já é a Era Moderna, né? Aqui no século XV, 1453, né, para a história, a conquista de Constantinopla, então acaba a Idade Média e começa o Renascimento, tá? Oficialmente, né? E a gente tem, então, lá nas Américas, os maias, na América Central, os astecas na América do Norte, né? América Central, mas os maias também chegaram lá no México, Guatemala, Honduras, né? Nicarágua. Os astecas é mais concentrada no México mesmo, no norte. E os incas na América do Sul, Peru, Bolívia, norte do Chile, né? Lá nos Andes. Então vamos aqui ver algumas imagens. Então vamos aqui começar pelos maias. Vou diminuir aqui. Né? Isso daqui já foi reconquistado da floresta, né? Vocês veem aqui que está no meio da floresta, então aqui a gente tem pirâmides, que são templos, né? Templos em forma de pirâmide escalonada, né? As primeiras pirâmides do Egito eram assim, depois é que eles criaram aquela pirâmide, que é uma coisa maravilhosa, né? A pirâmide do Egito não tem igual, né? Aquela pirâmide perfeita. É uma obra de construção fantástica. Mas é como os zigurates, as pirâmides que a gente encontra na Mesopotâmia, né? Com uma grande escadaria. Aqui em cima você tem, né, um salão, aqui devia ser para cerimônias, festas, e aqui tem outros salões, outras salas, né? Um do lado do outro. Isso porque a construção ia aumentando, colocando um do lado, né, o tempo que levava a isso, né? E a quantidade de homens para fazer esse trabalho, né? E a pedra é cortada com instrumentos de pedra, pedras mais duras. Essas civilizações, maias, astecas, os incas, eles já conheciam o metal, o cobre, o ouro, mas eles só usavam para artigos de luxo, né? Para artigos cerimoniais, joias. Aliás, alguns museus, hoje em dia no mundo, têm coleções espetaculares. Em Berlim tem um museu lá, o Dahlem Museum, tem uma coleção fantástica, assim, é uma câmara de ouro. Aqui a gente tem, né? Isso daqui já isso aqui aqui já é dos arqueólogos, né? Uma construção moderna, uma cabaninha sempre eles fazerem o trabalho. E então isso daqui tudo já foi, né? Recuperado da floresta, e fizeram aqui um campo, né? Gramaram, que tudo foi, né? Então, parte restaurado. Aqui dá para ver, vamos aumentar aqui, como é que é feita a construção, né? Vocês reparem, as pedras, elas são todas irregulares, elas vão sendo encaixadas e elas se sustentam pelo peso, né?
Mas é cortado, é feito de tal forma que forma blocos, né? Retas, espaços, né? Cria planos, né? Né, essa arte da pedra, de cortar pedra, de montar a pedra, né? É uma coisa extraordinária, né? Aqui é o piso, né? E vejo como essas construções antigas, né, essas coisas, algumas coisas perduram, né, por construção de calçada, né, as calçadas antigas do Rio de Janeiro, ainda é o mesmo tipo de coisa. Traz a pedra de um lugar, corta e vai preparar a estrada e tal, né? Aqui, vamos ver aumentar. Aqui a gente tem um templo, né? É um templo menor, como sempre lá, está aqui cercado da floresta, porque a floresta, isso aqui tinha de comida, que foi tirada, né? Não se sabe bem o que levou à decadência, se foi uma epidemia, se foram guerras, mas eles têm uma época que eles abandonam as cidades, os maias, é um negócio assim, acabou uma civilização mesmo, né? E, né, a escada, assim, a escada é uma coisa fantástica, né? E a escada permite você subir, ir para o alto, né, para o céu, né? Ver mais alto, contemplar, né? E cerimônias à noite, com a luz estrelada, isso também é um local de observação dos astros, observação que com plano você pode marcar essas observações, não é? Então, você ordenar no plano também a questão do tempo. Então, o tempo começa a ser contado de forma diferente, né? E marcado de forma diferente, graças ao plano, né? Então, aí vão surgir os dias, as horas, mas isso é ligado à observação dos astros, né? Todas essas civilizações, elas foram os primeiros conhecimentos astronômicos, né? Que são sempre ligados à adivinhação, ao futuro, a astronomia e a astrologia, né? A astrologia é lógica dos astros, né? O que significa? Como é que você raciocina a partir da posição dos astros, né? E a astronomia é o conhecimento, assim, quando é que vai passar isso, quando é que vai ter a próxima lua, quando é que passa o cometa e tal, né? E são conhecimentos que em todas as civilizações, isso daí elas estão misturadas, né? E aqui a gente tem um relevo elaboradíssimo, né? Isso é em pedra, com rosto. Aqui tem são figuras assim que lembram animais, né? Que tem uma coisa, tem né? Então, e tudo isso daqui, né? Toda uma simbologia, isso daí tem todo um significado que para nós é perdido, não dá para você saber conhecer, a gente já pode ver, né? Imaginar aqui, né, a semelhança lá com o relevo egípcio, com o relevo da Mesopotâmia, né, da Babilônia, dos Sumérios, que é a visão frontal. O que é a visão frontal? A visão frontal é você pegar de uma figura aquilo que é mais característico. O que é mais característico de uma pessoa? É o perfil. O perfil é a coisa mais característica, né? Assim, para você diferenciar. Então, genericamente, se você saber que é um homem, você tem um perfil. E esse perfil, o que é? Isso daqui é uma linha de contorno, né? No plano, o que você pode fazer? Você pode criar linhas soltas, linhas. E, aliás, né, uma coisa que eu vou. Eu só me toquei agora, eu vou colocar na bibliografia de História da Arte 3, que é o ponto, a linha do Kandinsky, né? Que é como é que é o desenho? A gente tem o desenho bidimensional, que é isso no plano. O que você pode fazer com o desenho bidimensional? Você pode fazer figuras, né? Usando as linhas soltas, pontos, né? Contornos.
E a visão frontal é aquela que dá... porque isso daqui é um esquema. Todas as figuras na cultura maia, elas são parecidas, elas têm o mesmo tipo de nariz, o mesmo de boca. Já na cultura egípcia é outra, na cultura japonesa vai ser outra. Né? E com o tempo isso vai evoluir, que também não vai ficar essa coisa limitada, né? Que é o perfil, o olho de frente. Né? Lá no Egito, as figuras vistas de frente, né? O rosto sempre de perfil, o peito de frente e as pernas, de novo, de perfil. Aqui é um pouco diferente, as pernas não são de perfil, são abertas, né? Mas é a mesma coisa, um esquema. Todas as figuras estão de perfil, que é com o olho desenhado como de frente. Né? As mãos se mexem, as posições. A gente pode entender perfeitamente aqui mesmo que tem uma história aqui, que esses dois aqui estão sentados, eles estão fazendo alguma coisa, não é? Tem alguma coisa na mão, esse daqui está olhando para cá, esse daqui tem aqui uma serpente que significa... Então, isso daqui é uma história, né? É uma narrativa estritamente bidimensional. Isso daqui é pintura parietal, né? Isso é de túmulo, por causa disso é que foi bem preservado. Aqui já está, evidentemente, restaurado, né? Então, e você tem o quê? O uso da cor simbólica. Então, tem uma cor, por exemplo, a cor, todo mundo dentro da cor da pele é esse ocre. Né? Lá, os egípcios têm a cor da pele, das mulheres é amarelo, dos homens é vermelho. Né? E você sabe o que é pelos ornamentos, pelos símbolos. Né? Então, o chapéu, o cocar, né? Isso daqui é um status, ele significa que ele tem uma posição. Né? Esse outro aqui. Então, esses símbolos, né? E isso é um tipo de desenho, né, 2D, que continua válido até hoje e vai se desenvolver. Por exemplo, essa coisa do perfil, né, no século XVIII, se fazia muito retrato, somente o perfil, e aí a cabeça era toda preenchida em preto e negro. Né? Às vezes, o retrato era a partir, vamos dizer, de uma projeção com uma luz, a partir da sombra, se fazia o contorno. Né? Então, aqui a gente tem uma narrativa visual, né? Estritamente segundo a lei do plano, em que, como é bidimensional, né, a pintura se confunde com a escrita. Aqui, por exemplo, tudo aqui são símbolos abstratos da escrita. Os símbolos abstratos eles permitem, né, essa coisa, vamos dizer, padronizada, codificada. Né? Então, vocês reparem aqui que são algumas formas redondas, né, que tem as variações, as regularidades. Isso daqui para ler, interpretar só para quem sabe, né? A escrita dos maias, eu não sei até em que medida já foi decifrada, né? Mas então, você tem aqui, né, a narrativa visual, estritamente bidimensional, né? Essa visão frontal, né? Essa lei da frontalidade, isso o que vai além da lei da frontalidade vai ser o ilusionismo. Né? O ilusionismo, que é o que vai surgir na cultura grega, também na cultura chinesa, na cultura japonesa, mas que, em geral, não existe e, em certos casos, realmente é combatido. Né? Na religião islâmica, o ícone, né, é totalmente abolido. Então, aqui, né, novamente, aqui é uma pintura parietal,
né? A mesma lei da frontalidade. Todas as figuras já seguem o mesmo esquema. Mas naquela lei da frontalidade deles, como o pé, não é como os egípcios, os pés de perfil, as pernas de perfil, né? Elas estão de lado com os pés abertos. Tudo é o mesmo esquema, né? Em que as mãos, o movimento das mãos, a roupa, a caracterização, então isso cria toda uma ação, né? É como se estivesse conversando, né? Esses dois aqui estão prestando atenção, esse daqui está argumentando, esse daqui do outro está para o outro lado, né? Aqui tem uma mudançazinha de cor que deve significar alguma coisa, e vejam como isso é realmente o importante é a fala, o importante é a palavra, é o audiológico, né? Isso daqui é para a memória, uma memória externa, né? Que, digamos, o valor realmente disso daí é para quem é capaz de interpretar e ler. A gente tem uma ideia, né? E aqui embaixo está novamente a escrita, né? É uma escrita, como você vê, como é bastante abstrata, né? Então, escrita que pode envolver números, porque o alfabeto, os alfabetos, né? Ordinariamente, as mesmas caracteres eram usados para números e para palavras. Na Grécia Antiga era assim. Nos romanos também, é só os algarismos romanos, né? Só lembrar, né? Como é que é um? É um I. O que é dois? São dois Is. Né? Como é que é 1000? É um M. Com os árabes, e isso vem lá da Índia, né? Que se vai introduzir os algarismos, os símbolos especiais. Bem, aqui, outra a pirâmide, né? Assim, com essa escadaria, o zigurate. Aqui uma outra, né? Que é como um edifício, né? Aqui realmente só tem lá em cima uma câmarazinha. Isso daí devia ser para rituais. Aliás, né? Dos astecas ficou conhecendo muitos os rituais, eram rituais muito violentos, sacrifícios humanos. E que na antiguidade, né? Está lá na Bíblia o sacrifício, né? Abraão vai sacrificar lá o filho, aí Deus revela para ele não matar, eu acho que é Isaac, né? Então, na mitologia grega está cheio de histórias né? Aqui nos índios brasileiros que estavam no Neolítico, eles praticavam antropofagia, né? Comiam os guerreiros valentes, o ritual, né? Mas só realmente os fortes e valentes que morriam gritando, xingando, que jamais se rendiam, né? Os covardes não serviam, não. Tem uma história engraçada, mas vamos lá. Então aqui, olha, né, essa construção em pirâmide, que aqui é como um edifício, né? Tem uma subida lá em cima, isso daqui só são ruínas, né? Isso daqui são partes também da construção, conjunto, né? Arquitetônico. Bem, agora vamos aqui aos astecas. A arquitetura do mesmo tipo, mas note que há já diferenças, né? Já é um estilo diferente. É um estilo diferente, como é que está aqui os materiais, parece que aqui tem, entre uma pedra e outra, tem alguma coisa, uma massa, parece, não sei como é que é. Aí tem, né, são as diferenças, mas basicamente a mesma coisa. Você tem a pirâmide escalonada e você tem aqui a grande escadaria, vamos aqui uma outra menor. Isso daqui, né? Aqui um conjunto, né? Você tem essas menores, aqui tem uma grande, né? Que é também escalonada, mas que já é quase como uma pirâmide egípcia, né? Aqui tem um pessoal lá em cima, pequenininho. Mas isso tudo também já é recuperação arqueológica, né? Interessante aqui, né? Veja aqui
o detalhe dessas escadarias, dessas construções, né? Tudo com relevos que são umas figuras violentas, né? Isso daqui parece um crânio, parece uma caveira, aqui umas feras, uns monstros, né? Era uma cultura realmente muito violenta, com muitos sacrifícios humanos. O sacrifício principalmente de jovens, né? Meninas e rapazes belos, mas isso tudo estava relacionado ao sagrado, né? Eles imaginavam a Terra plana e lá seria o centro do universo e essa Terra plana, correspondendo aos 4 pontos cardeais, né? Elas teriam territórios que, seguindo em frente, iam dar em paraísos, em outros mundos, né? E tinha um paraíso lá de inteira felicidade. Então, o cara sendo sacrificado, ele ia direto para esse paraíso. Essa ideia do paraíso, né, da sobrevivência da alma, da existência da alma e da sobrevivência da alma, e além, isso daí, todas as civilizações têm, né? De formas diferentes. Isso daqui, né, é uma gravação em pedra, olha só, né, a finura que é, a delicadeza que é isso daqui, se eu não me engano, é um calendário, né? Tudo aqui tem significado, isso daqui não é meramente decorativo, não é apenas para embelezamento, né? Tudo tem um significado. Aqui é uma escultura, é um ícone escultórico, né? É de barro cozido, né? De terracota, e tem a figura aqui, né? O homem, ele está com uma cabeça de águia, ele tem, talvez fosse uma roupa, né? Aqui como que fosse garras de águia, e tem uma asas, né? Bem estilizado, isso daqui é a asa, são as asas, né? Aqui, muito do que se tem no Azteca são reconstruções, né? Já feitas pelos arquitetos, então isso seria lá a capital, como era na época, né? Então, para a gente ter uma ideia da grandeza do que era isso, né? Assim, as proporções. Então, essa construção em pirâmide, essa coisa de pedra, né? Aqui já um outro edifício, porque aí com a agricultura, as cidades-estados, os reinos, os impérios, né? É necessária toda uma organização, textos, de estoque, de organização, uma educação especial, e precisa de especialistas, né? Especialistas, inclusive os especialistas para se dedicarem à construção, os especialistas para organizar, etc. E, assim, as classes superiores sempre são os sacerdotes, os guerreiros, né? A aristocracia, que se misturam, geralmente o imperador, o rei, é também o sumo sacerdote, né? Que também já são reconstruções, né? De como teria sido. E aqui uma pintura, que é um desenho, isso daqui é sobre, eu acredito que é sobre um tecido, né? Mas pode também ser numa parede. E isso daqui é bem a visão, né, bidimensional, o uso do plano. É uma imagem assim, espetacular, que tem, inclusive, uma profundidade, porque aqui, isso daqui representa essa concepção do cosmos dele, né? Então, você tem um centro, que lá onde eles estão, que é o centro, digamos, do cosmos, né? Que aqui tem um elemento fundador, uma criatura fundadora, né? Olha aqui, a figura é como a egípcia, né? O rosto de perfil, a cara de perfil, né? Com o olho de frente, o corpo de frente, as pernas de perfil de novo, né? Porque isso dá ideia de movimento, né? Da ideia de movimento, da ideia de ação.
ele está segurando aqui raios, ou então isso daqui tudo. E aqui você tem essa divisão do cosmos, né? Que aqui vai dar um mundo lá, né? O território lá do mundo não sei aonde, lá, coisa aqui dentro do outro, então, e cada um tem lá os seus significados, tudo aqui, né, tem significado, simbologia, né? Algo que é transmitido e é desenvolvido pelos sacerdotes, os quais fazem parte também o poder, né? Os soldados, o exército, o rei com seus exércitos, né? O topo, porque a escrita passa a ser, como memória, né? Memória externa, fundamental, prática. Aqui, né, é um texto que entra imagem, né? Então, isso que é o fundamental da escrita, que é a organização, né, dos ícones e dos símbolos visuais, segundo a horizontal e a vertical. Como é que isso é feito? Pode ser, vamos dizer, como nós, é tudo padronizado certinho e tal, hoje no mundo moderno, mas pode ser variado, né? Aqui eu não sei como é que é para ler isso daqui, pode ser que aqui seja assim, aí depois já é para ler assim, se é de baixo para cima, se é de cima para baixo, né? Isso daí varia de povo, e ao longo dos séculos, né, isso foi se desenvolvendo, né? Aqui também é uma espécie de escrita que vira meio desenho, pintura, que dá para a gente entender alguma coisa, né? Porque o ícone... E aqui uma coisa interessante, né, que é isso eram elementos da arquitetura, né? Elementos também de tecidos, padronagens geométricas. É interessante, se você olhar a primeira vez e dizer assim, isso daí é grego, né? Porque vamos dizer, toda uma arte geométrica, né, decorativa, que é fundamental, inclusive na arquitetura, para as janelas, para os pisos, né? Não apenas a pintura icônica, não apenas os ícones, não apenas a escultura, o relevo, né? Mas isso é interessante, que é muito moderno, muito... E muitos elementos assim da geometria asteca, né? Porque isso vai ser conhecido já recentemente, no século XIX, XX, é que começa a se descobrir, e depois da Primeira Guerra Mundial, com a Art Deco, né? Os arquitetos e os decoradores Art Deco se inspiraram muito na geometria dos astecas, nessas figuras aqui, né? Que é um outro exemplo aí dessa pintura, desenho, é uma escrita, né? Uma escrita que dá para a gente entender alguma coisa aqui, porque é uma escrita icônica, né? Com ícones. E aqui é uma das... isso daqui já é feito, né? Já depois do Renascimento, depois da conquista pelos espanhóis, né? O México foi cristianizado, os astecas foram totalmente derrotados, e se pôs o governo colonial, e os padres encarregados da evangelização, da cristianização dos índios, eles recuperaram a história, eles salvaram, assim, criaram uns códices que eles aprenderam com os nativos, né, a escrita, e organizaram que eles mantivessem e desenvolveram a escrita, e com base nisso, da escrita, dos relatos, então eles criaram esses códices nas duas línguas, em espanhol e lá na língua asteca, que é um nome lá, né? E com ilustrações, então, costumes, né? Então,
Tem um livro, uma revista de história sobre baseado nesses códices e nas obras arqueológicas e tal, né? Os sacrifícios humanos eles eram praticamente todo mês tinha um sacrifício humano, era uma coisa terrível, né? É um aspecto da cultura, né? Agora, essas civilizações, a civilização é muito importante porque é um desenvolvimento de alimentos, de coisas. Desculpa, eu fui errado. Que vão para os Incas e o Machu Picchu, né? Os europeus, além de encontrar o milho aqui, né, eles encontraram um monte de coisas que mudaram o curso da humanidade. A batata, né? As batatas são originárias daqui. A batata foi que acabou com a fome na Europa. A fome sempre voltava na Europa, né? E a batata acabou, né? Tanto é que hoje em dia a gente associa alemão come batata, né? Inglês come batata, português come batata, até fala batata portuguesa, fala batata inglesa. Não tem nada disso, não. Isso tudo é da América, aqui do Peru, lá dos Incas, lá o cacau, né? Lá do México, né? Que deu chocolate, né? Era uma bebida sagrada, uma bebida. O chocolate, né? O cacau, feito do cacau, que depois vai dar o chocolate. E muitas outras coisas, né? A pimenta, além do ouro, da prata, né? Que vai transformar o mundo. Então, esse aqui é Machu Picchu, lá dos Incas, que é esse último império, o mais recente, né? Por que tão poucos espanhóis conseguiram conquistar esses impérios tão grandes, fortes, etc. Né? Pelo avanço tecnológico, eles tinham cavalaria, tinham canhões tinham estratégia militar, né? Muito mais avançada, política, eles souberam jogar fazer contatos, e é claro, né, aparece algo completamente diferente, pessoas completamente vestidas com coisas novas e tal, o deslumbramento, o interesse, e eles souberam jogar muito politicamente entre as rivalidades e conseguiram, né, derrotar, vencer e conquistar completamente. E Machu Picchu também, essas recuperações todas são recentes, né? E aqui vamos observar a construção, né? Como é que é o trabalho em pedra. Reparem só, né? Isso daqui é uma parte aqui interior de Machu Picchu, assim. Então, reparem, né? As pedras, elas todas são desiguais, olha, elas são bem diferentes, mas elas estão encaixadas. Aqui tem uma pequenininha para encaixar, aqui tem outra, bem encaixadinha, papá. Mas isso é feito de tal forma, né, que elas terminam numa reta, os cantos, tudo é retinho, olha só. Elas são todas desiguais, mas a forma da construção é reta, né? Vertical, horizontal, né? Aqui tem o retângulo, tem a geometria, porque também, se não for assim, não funciona, né? A coisa não. E é extraordinário, né? Essas técnicas. Aqui, né? A entrada, repare só, as pedras são bem desiguais, né? Mas estão bem encaixadas, né? E aqui a entrada, a porta é retinha, né? Aqui, né, isso que a gente vai encontrar também, por exemplo, lá na Índia, né? Na China, desculpa, falei na Índia, eu acho na Índia também, mas principalmente na China, né, que em áreas montanhosas, né, toda uma criação, né, através de muros de pedra, né? Eles vão criando campos para cultivo, né? E isso tem vantagem, aproveitamento da chuva, da água que desce, né? A agricultura é o que vai propiciar o surgimento da ciência, uma ciência que aí já precisa, né?
ou entra a vantagem da escrita, né? A escrita aqui dos Incas, como eu já falei, é uma escrita que até hoje não é decifrada, porque é através desses quipos, né? Mas eles criaram um sistema de estradas enorme, incrível, né? E como eu já falei, né, o metal, eles conheciam o ouro, a prata, tinham muito, né? E criaram instrumentos assim, rituais, instrumentos de luxo, né? Hierárquicos. Aqui é um machado, evidentemente, isso daqui não é para. Uma função, não sei, de culto ornamental, não sei como é que. Qual é, né? Mas a gente tem que. Tudo é ouro, né? Isso daqui é jade, né? Aqui vamos aumentar. Né? Aqui também é um íconezinho, né? Aqui, olha, é diferente, não é o mesmo, não, é um objeto que deve ter a mesma função, deve ter o mesmo significado, mas aqui já é um pouco diferente, né? Isso tudo aqui é ouro, as preciosas, isso daqui já é cobre, né? A cerâmica, infelizmente, eu não consegui nada. Tem uma cerâmica antropomórfica, né? São umas caras, assim. É muito interessante, mas eu não consegui. Aqui também a cerâmica, né? Essas civilizações pré-colombianas, né, como eu já falei, elas só começam realmente a ser conhecidas bem já no século XX, né? Graças ao avanço da tecnologia e também com as mudanças políticas do mundo, né? O colonialismo acabou, desculpa, pronto, parar a apresentação e vamos aqui encerrar.